voltar aqui para as nossas questões, meus OABeiros. Vamos rumo aí à nossa aprovação, que eu tenho certeza que vai acontecer. Vamos lá falar sobre os procedimentos no processo de trabalho. Nós temos 3 procedimentos aí de ritos, né? Nós temos o rito sumário, rito sumaríssimo e rito ordinário. Vamos colocar no quadro para que vocês tenham aí a visão desses ritos. O rito sumário, ele é um rito que está na Lei 5584 de 1970. E é o nosso menor rito, porque é até 2 salários mínimos à época da propositura da ação. 2 salários mínimos à época da propositura da ação. É um rito que ele foi ali deixado do lado, né? Um pouco aí demodé, um pouco ombreira, né? Quando a gente usava pochete, lembram disso? Então ele foi deixado de lado por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque o valor da ação, o valor do pedido, ele é muito baixo, gente. 2 salários mínimos realmente é um valor baixo, né? Segundo, porque quando veio o rito sumaríssimo em 2000, no ano de 2000, abarcou até 40 salários mínimos, que nós vamos ver daqui a pouco. E o segundo é que ele não tem recurso na esfera trabalhista. Então, essas 3 informações são primordiais para você fechar qualquer prova que caia rito sumário. Caiu na primeira fase da OAB. Aí você diz assim, mas professora, você já começou a aula dizendo que é demodé, é pochete, é ombreira, tá brega. Por que que cai na prova? Porque esse rito, gente, ele não foi revogado, ele está em desuso, não foi revogado aí por nenhuma lei, ok? Essa terceira informação que eu falei para vocês, ela é importantíssima. Eu falei que no rito sumário não há recurso na esfera trabalhista. Então, se, por exemplo, houver ali uma afronta à Constituição Federal, essa ação, tramitando sobre o rito sumário, sairia direto da vara para o STF. Então, vejam, no rito sumário, se foi ajuizada uma reclamação trabalhista, aqui ó, na vara do trabalho, e essa vara do trabalho, ela afrontou a Constituição Federal, ele vai sair direto da vara para o STF em grau de recurso extraordinário. Então, não tem nem recurso para o TRT, nem recurso para o TST. Não cabe recurso nesse rito. Se fosse um rito sumário ou sumaríssimo ou ordinário, a parte teria que interpor, ainda que o juiz afrontasse a Constituição, ele precisaria interpor primeiro o recurso ordinário para o TRT e depois o recurso de revista ao TST. Só assim, depois da última decisão lá no recurso de revista, é que sairia para o STF em grau de recurso extraordinário, ok? Então, seria assim, ó, deixa eu explicar aqui para vocês. Se eu ajuizei uma ação, uma reclamação trabalhista, e o juiz, no rito ordinário ou sumaríssimo, ele afrontou a Constituição Federal, eu teria que, primeiro, interpor um recurso ordinário para o TRT, e dessa decisão, se não sanasse o que eu aleguei, que foi afronta à Constituição Federal, teria que interpor o recurso de revista para o TST. Só dessa última decisão aqui que caberia o recurso extraordinário para o STF. Lá no rito sumário, não. Não cabe nenhum tipo de recurso na esfera trabalhista, nas instâncias trabalhistas. Da vara do trabalho, ele sairia direto em grau de recurso extraordinário para o STF. Então, nós sabemos que a admissibilidade do recurso extraordinário, ela é muito complexa, né? Tem que ter ali repercussão geral. Então, imagine o STF julgando a ação com até 2 salários mínimos. Então, um pouco aí, até absurdo falar isso hoje em dia. Mas lembrem-se que esse rito não foi revogado, ok? Já o segundo rito, o segundo procedimento trabalhista, é o rito sumaríssimo. Então, vimos o sumário,
que não está na lei, mas na CLT, mas está na lei 5584. E agora nós vamos ver o sumaríssimo. Esse rito, gente, é um rito de até 40 salários mínimos. A época da propositura da ação. Pode ser um pega para você na hora da prova. Colocar a data em que o empregado foi demitido ou que pediu demissão, não. O salário mínimo deve ser observado a data do ajuizamento da ação, ok? Ele foi introduzido na CLT no ano de 2000 pela Lei 9957. Está lá nos artigos 852, da letra A maiúscula até a letra I, também maiúscula. É também um rito que não cabe em face da administração pública direta, fundacional ou autárquica. Então, não cabe em face da administração pública direta, fundacional e nem autárquica. Não cabe de jeito nenhum, ainda que o valor seja menor que 40 salários mínimos. E por que que não cabe? Porque essas pessoas, elas têm prerrogativa de prazo, elas têm dobro para recorrer e quádruplo para contestar. E esse rito é um rito rápido, é um rito célere. Então, não tem como se juntar, não tem como misturar um rito que é rápido com prerrogativa de prazo que essas pessoas têm. Então, não teria aí cabimento um rito ser rápido e ser possível de pessoas que têm prerrogativa de prazo, ok? Então, ok, não cabe em face da administração pública direta, fundacional e nem autárquica. Cabe ações com pedido de até 40 salários mínimos à época da propositura da ação. Na petição inicial, deve ter o pedido certo ou determinado, mas com o valor correspondente. Então, isso aqui é o calo no pé, tanto dos estudantes de direito como dos advogados. No rito sumaríssimo, gente, o pedido ele deve ser liquidado, ou seja, ter lá o valor do pedido que é certo ou determinado, mais o valor dele. Então, não é só colocar lá 4/12avos de férias, não. 4/12avos de férias, que equivale a, sei lá, R$ 972. Tem que calcular, sob pena do juiz verificar aquilo ali e não observar, dizer que a parte não observou os requisitos da petição inicial e extinguir essa ação sem julgamento do mérito, uma vez que ele indefere a petição inicial por não observar os requisitos da mesma, ok? Então, além de o pedido ser certo ou determinado, ele tem que ter o valor correspondente ao pedido na petição inicial, ok? Além disso, o reclamado deve estar em local certo e sabido. Por que que ele deve estar em local certo e sabido? Porque não caberá citação por edital no rito sumaríssimo. Não caberá citação por edital no rito sumaríssimo. Se o juiz ali detectar que o reclamado não foi encontrado, haverá extinção sem julgamento do mérito, tá? Por quê? Porque tem que observar corretamente o endereço do reclamado, sob pena aí também de extinção sem julgamento do mérito, uma vez que não há citação por edital no rito sumaríssimo. Ok? Então, até 40 salários mínimos, não cabe em face da administração pública, direta, fundacional, nem autárquica. O pedido deve ser certo ou determinado, mas com o valor correspondente, e o reclamado deve estar em local certo e sabido, uma vez que não cabe citação por edital. Nesse caso aqui, gente, também haverá um limite para apreciação dessa ação. Isso já foi alvo também de questão da primeira fase. O juiz tem 15 dias para apreciar a reclamação trabalhista ajuizada no rito sumaríssimo. Então, é um rito, como eu falei para vocês, rápido, célere. Ele terá 15 dias para apreciação da ação ajuizada sob o rito sumaríssimo. Além disso, todos os incidentes processuais serão julgados em audiência, que deve ser uma audiência única.
A CLT, ela vai dizer que a audiência deverá ser única, mas se houver ali necessidade do juiz fracionar a audiência no rito sumaríssimo, ela poderá acontecer em até 30 dias. E se precisar que haja maior elastecimento desse prazo da audiência, o juiz deve colocar isso nos autos do processo, né? O que diz o artigo 852-H, parágrafo 7º da CLT. Quanto às provas, esse rito, ele cabe tanto prova testemunhal, como prova documental, como prova pericial. Cabe todos os meios de prova. Então, cuidado com pega, porque eles podem querer te confundir com o processo civil. Então, no rito sumaríssimo, cabe prova testemunhal até 2 testemunhas. Enquanto no rito ordinário são até 3 testemunhas, no rito sumaríssimo até 2 testemunhas, ok? Prova testemunhal, até 2 no rito sumaríssimo, até 3 no rito ordinário e até 6 no inquérito para apuração da falta grave, ok? Prova documental, ok? Documentos, lembrem-se, lá em prova vocês vão ver que o professor disseu, mas documentos não é só o papel, pode ser uma gravação, um CD, um gráfico, uma fotografia. Também é possível, aqui, de juntada, na fase recursal, de acordo com a súmula 8 do TST, se a parte foi impedida de pegar esse documento antes da sentença ou se o fato ocorreu posterior à sentença. E a prova pericial, essa aqui é o mais alvo de pega. É possível prova pericial no rito sumaríssimo? Sim. Mas o juiz vai imediatamente nomear o perito, e após o laudo, as partes terão prazo de 5 dias para apresentar a manifestação ao laudo. Então, essa é a diferença. As partes terão 5 dias para apresentar a manifestação ao laudo, ok? Também, sentença no procedimento sumaríssimo. A sentença, gente, ela tem requisitos. Então, eu tenho de requisito o relatório, eu tenho de requisito da sentença a fundamentação e eu tenho o dispositivo, que a CLT vai falar que é conclusão, dispositivo. O relatório, o juiz vai relatar ali o que aconteceu naquele processo. Olha, foi ajuizada uma ação, foi contestada, a testemunha falou isso, a outra falou aquilo. No fundamento, ele vai colocar os fundamentos da sua decisão, o que ensejou ele a decidir daquela forma. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, diz que todas as decisões serão fundamentadas. Então, por isso que tem essa parte de fundamento da sentença. E o terceiro e último dispositivo é a conclusão do julgado, é o que transita em julgado, aquela parte pequenininha. Então, considero procedentes os pedidos da parte, né, conforme a fundamentação. Beleza. No procedimento sumaríssimo, o relatório é dispensado. O relatório é dispensado, ok? Beleza. O juiz fará apenas um breve resumo dos fatos relevantes no processo. Beleza. E quanto aos recursos? Cabem todos os recursos no procedimento sumaríssimo. Então, da vara do trabalho, vocês vão estudar isso que o professor disseu. Se houver um rito sumaríssimo aqui, caberá ou embargos de declaração, se tiver omissão, obscuridade, contradição, em 5 dias, omissão, obscuridade, contradição, ou caberá recurso ordinário para o TRT. Então, beleza, aqui seria para a mesma vara e aqui seria o recurso ordinário para o TRT. Então, eu tenho uma ação sob o rito sumaríssimo, houve a sentença da vara, então a vara começa aqui, eu vou embargar de declaração, se tiver omissão, obscuridade, contradição, ou interpor
recurso ordinário para o TRT. Se aqui, ó, o recurso ordinário para o TRT dessa decisão da vara vai estar lá no artigo 895 da CLT. Então, o cabimento do recurso ordinário no rito ordinário é igual ao procedimento do recurso ordinário no rito sumaríssimo. Cabimento é de que esse recurso cabe? De decisões terminativas ou definitivas da vara do trabalho. Então, decisões terminativas ou definitivas da vara do trabalho. Enquanto que no rito sumaríssimo cabe de decisões terminativas ou definitivas da vara do trabalho. Ou seja, o cabimento é igual e o procedimento diferente. Então, recurso ordinário no rito sumaríssimo tem o mesmo cabimento do rito ordinário, mas procedimento diferente. Quem vai nos dizer é o parágrafo 1º desse 895 da CLT. No recurso ordinário, no rito ordinário, vai ter a figura do relator e a figura do revisor. No rito ordinário, no rito sumaríssimo, só vai ter a figura do relator. No rito ordinário, no recurso ordinário, no rito ordinário, o relator e o revisor não terão prazo para colocar em pauta. O recurso ordinário no rito sumaríssimo haverá o prazo de 10 dias para colocar em pauta. Recurso ordinário no rito ordinário, se o MPT quiser fazer parecer, é um parecer escrito. Se ele tiver interesse, e aí esse parecer é escrito. O recurso ordinário no rito sumaríssimo, esse parecer do MPT, ele é oral em sessão. Recurso ordinário no rito ordinário, ainda que o acórdão em TRT, ele ratifique e não mude a sentença, precisa ter um acórdão, que é a decisão do colegiado. Recurso ordinário no rito sumaríssimo, se isso acontecer, a mera certidão de julgamento valerá como acórdão. Professora, isso é chato de ser verificado. Você acha que isso cai na minha prova? Cai, como já caiu também na primeira fase. Gente, não é brincadeira. E também não é difícil. Eu sei que vocês estão estudando muitas matérias. Mas vejam, recurso ordinário, vocês vão estudar recurso lá com o professor Disseu. Mas recurso, quando eu tenho uma sentença de primeiro grau, cabe recurso ordinário. E se for no rito sumaríssimo, também cabe. O que vai mudar? O procedimento, porque é um recurso mais rápido. Então, o procedimento no rito sumaríssimo, ele é mais rápido. Por exemplo, não tem revisor, só tem relator. Esse relator tem que colocar em pauta em 10 dias para julgamento. Se o Ministério Público do Trabalho quiser fazer parecer, tem que ser oral, em sessão. E a certidão de julgamento valerá como acórdão se a sentença for ratificada, ou seja, não mudada, não modificada, ok? E desse acórdão em RO, cabe o quê? Cabe recurso de revista ao TST. No rito sumaríssimo, resposta sim, 896, parágrafo 9º da CLT, que foi modificado pela Lei 13.015 de 2014. Só caberá recurso de revista no rito sumaríssimo se houver desse acórdão em recurso ordinário afronta a Constituição Federal, a súmula do TST ou a súmula vinculante do STF, ok? Então, lá do recurso ordinário, cabe recurso de revista? Sim. Se o acórdão em RO, ali, ele tiver afrontado a Constituição, afrontado súmula do TST ou súmula do STF vinculante, ok? Foi modificado pela lei do ano passado, a Lei 13.015 de 2014, que é a lei nova que mudou 4 recursos. Mudou recurso de revista, o depósito recursal do agravo de instrumento, mudou o embargo de declaração e mudou também os embargos ao TST na modalidade de divergência. Mas isso tudo vocês vão ver com o professor Disseu Medeiros, não comigo aqui. Eu estou falando
no rito sumaríssimo. E estou falando para vocês que todos esses recursos cabem também no rito sumaríssimo, né? Então, eu dei aqui o exemplo do rito ordinário e do recurso ordinário e do recurso de revista, ok? Vamos voltar lá para fazer as nossas questões. Vamos lá. Exame 7, questão 76. Nos processos trabalhistas submetidos ao rito sumaríssimo, é correto afirmar que não cabe produção de prova pericial. Que foi que nós falamos, gente? Que no procedimento sumaríssimo cabe testemunhal, documental e pericial. Então, essa questão já estaria incorreta. B. A citação por edital somente será permitida se efetivamente for comprovado pelo autor que o réu se encontra em local incerto ou desconhecido. Errado, ela não será permitida. Falamos também. C. O recurso ordinário terá parecer circunstanciado escrito do MPT nos casos em que o desembargador relator entender estritamente necessário, diante da existência de interesse público a ser tutelado. Falamos isso, vejam a questão que pede, rito sumaríssimo. O parecer do MPT, ele é verbal, aqui está dizendo que é escrito, e está dizendo também que é o desembargador que vai entender. Também não é assim. D. Se submete ao rito sumaríssimo as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação. Essa é a nossa letra correta, letra D. FGV, oitavo exame, questão 79. A respeito do procedimento sumaríssimo no processo do trabalho, assinale a afirmativa correta. A. A apreciação da reclamação trabalhista deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias da data do seu ajuizamento. Olha só, já estamos com a questão correta, letra A. A apreciação da reclamação trabalhista deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias. De 15 dias, desculpa. 15 dias, está correta. E a letra B, o que ela fala? A citação por edital somente é cabível se esgotadas todas as tentativas de se localizar o reclamado. Não, pessoal, falamos que não será deferida a citação por edital. O rito sumaríssimo não cabe citação por edital. Então, o reclamado deve estar em local certo e sabido e a notificação postal realizada com sucesso, sob pena do juiz extinguir essa ação sem julgamento do mérito e o reclamante pagar as custas processuais, se ele não tiver beneficiado pela justiça gratuita. Vimos tudo isso, tudo. C. As partes devem ser intimadas da sentença por notificação postal. Não, pessoal, as partes serão intimadas da sentença em audiência. Em audiência. Nós temos celeridade, rapidez. Esse rito é rápido. Aliás, a notificação da sentença em audiência é uma prática muito comum no processo do trabalho. Deem uma lida na súmula 197 do TST. Vale a pena para que você vá bem certinho e completo para essa prova. E D. Não cabe interposição do recurso de revista. Acabamos de ver isso. Cabe ou não cabe? Cabe. Mas o cabimento, ele é menor que no rito ordinário. Então, o cabimento do recurso de revista no rito sumaríssimo é menor que o cabimento do rito sumaríssimo no rito ordinário, ok? Vamos para o próximo. Então, a letra correta é a letra A. Exame 10, questão 78. José ajuizou reclamação contra a empresa Libertação Limitada, valendo-se do procedimento sumaríssimo. Contudo, José não liquidou os pedidos. De acordo com a CLT, o juiz deve A. Conceder prazo de 10 dias para que José sane o vício. B. Enviar os autos ao calculista da vara, que liquidará o pedido. C. Arquivar a reclamação e condenar o autor em custas. D. Prosseguir na reclamação e enfrentar o assunto, caso provocado pela ré. É até engraçada essa letra D, né, gente? Deverá prosseguir a reclamação e enfrentar o assunto. Nós já vimos isso.
um dos requisitos da petição inicial do rito sumaríssimo é o cálculo, é a liquidação dos pedidos que são certos ou determinados. Nós vimos isso, já falei com vocês isso, e até falei que essa parte de cálculo trabalhista é o calo no pé, tanto dos estudantes como dos advogados trabalhistas, né? Então você fala assim, ué, mas eu fui para uma ciência humana e esse professor quer me ensinar cálculo, ele tá louco. Não é porque ele tá louco, gente, é porque existe esse rito, o rito sumaríssimo, que se você não calcular os seus pedidos, o juiz vai arquivar essa ação sem julgamento do mérito e as custas serão comportadas, arcadas pelo autor da ação. Mas nós já vimos, se ele tiver beneficiado pela justiça gratuita, serão dispensadas na forma da Lei 1060 de 1950 e artigo 789 da CLT. Mais precisamente, o 790, ok? Então, vamos lá. Exame 12, questão 78. Paulo ajuizou reclamação pelo rito sumaríssimo. Vocês estão vendo como cai, gente? Isso porque nós não colocamos todas as questões, né? Pegamos apenas algumas. Em face da sua empregadora carregada limitada. Arrolou suas testemunhas na petição inicial e pediu a notificação das mesmas, solicitação que foi indeferida. Na audiência, o advogado de Paulo requereu o adiamento pela ausência das testemunhas, dizendo que protestava pelo indeferimento da notificação e por isso não convidou espontaneamente as testemunhas. O requerimento foi indeferido pelo juiz, que prosseguiu com a audiência. Sobre a decisão do juiz, a partir da hipótese apresentada, assinale a opção correta. Essa parte eu não falei para vocês das testemunhas e sua notificação, porque eu sabia que tinha essa questão aqui e a gente vinha discutir. Vejam, no rito sumaríssimo não há a intimação de testemunha como regra. Você pode estar aí pensando, professora, você falou nesse minuto notificação. Por que você está falando intimação? Gente, a CLT, ela não faz diferença entre citação e intimação que o CPC faz. Citação é aquele chamamento inicial, olha, réu, você está sendo processado, apresente a contestação. E intimação é a comunicação dos atos processuais posteriores. A CLT, ela não faz essa divisão. Ela utiliza notificação tanto para citação como para intimação. Então, é tranquilo falar uma coisa ou outra. Então, as testemunhas no procedimento sumaríssimo, elas não serão intimadas. O fato do advogado de Paulo ter arrolado as testemunhas na petição inicial foi um mico processual. O que é um mico processual, gente? Você vai ali ajuizar aquela ação, o juiz vai pegar e vai olhar e vai rir, vai chamar o estagiário, vai chamar o analista e rir, porque isso é um mico processual. A gente não faz arrolamento de testemunha no rito sumaríssimo quando da petição inicial. Você vai dizer, professora, mas nunca pode acontecer uma intimação de testemunha nesse rito? Pode. Quando? Então, eu quero levar duas testemunhas. Eu quero levar o professor Rogério Renzetti, eu quero levar o professor Disseu Medeiros para serem minhas testemunhas. Se eu levá-los espontaneamente, não tem problema nenhum, eles compareceram. Mas se eu souberem que eles são difíceis, não vão espontaneamente, eu tenho que convidá-los de maneira que fique prova desse meu convite. Então, imagine que eles são rebeldes. Então, eu vou mandar uma carta com aviso de recebimento para que eles compareçam à minha audiência. Mandei para um, mandei para outro. Chegou na data da audiência, eles faltaram. Olha que rebeldia. E eu disse, excelência, eu convidei as duas testemunhas, está aqui a carta com aviso de recebimento e eles faltaram mesmo assim. Nesse momento que eu provo para o juiz que eu convidei essas testemunhas, aí sim o juiz vai mandar intimar essas testemunhas, porque é obrigação minha, como parte, fazer a comunicação, a notificação dessas testemunhas para comparecer em juízo. O juiz só utilizará aí, só fará a intimação se comprovadamente a parte convidou e a testemunha deixou de comparecer. Aí sim fará a intimação no rito sumaríssimo, ok? Vamos lá então. Vamos voltar e ver
a questão, ó. Então, Paulo ajuizou RT pelo rito sumaríssimo em face da empregadora carregada. Arrolou suas testemunhas e pediu a notificação das mesmas. Aí ele arrolou onde? Na petição inicial. Na audiência, o advogado de Paulo requereu o adiamento pela ausência das testemunhas, dizendo que protestava pelo indeferimento da notificação e, por isso, não convidou espontaneamente as testemunhas. O requerimento foi indeferido pelo juiz, que prosseguiu com a audiência. Sobre a decisão do juiz, a partir da hipótese apresentada, assinale a opção correta. Vamos lá. A decisão foi equivocada, devendo ser deferido o adiamento, pois o prosseguimento do feito poderia gerar nulidade por cesseamento de defesa. Não, é obrigação da parte fazer a intimação. B, a decisão foi correta, já que o procedimento sumaríssimo não contempla a oitiva de testemunha. Claro que contempla, gente. Claro que contempla. Isso aqui estaria incorreta, essa última parte. C, a decisão foi correta, pois o procedimento sumaríssimo não admite a intimação de testemunhas. Permite sim. Vimos que é possível intimação de testemunhas? É, desde que a parte comprove que convidou e a testemunha faltar. Então, letra D, a decisão foi correta, pois no procedimento sumaríssimo as testemunhas deverão comparecer à audiência independentemente de intimação, ok? Em caso de ausência e mediante comprovação de convite, as testemunhas serão intimadas. Foi o que eu expliquei para vocês, ok? Então, se a parte ela comprovou que convidou a testemunha não foi, aí sim o juiz deferirá a intimação, conforme o artigo 852 da CLT, na letra H. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.